E aí, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal, eu sou o Gabriel e hoje nós vamos falar do álbum Dangerously in Love da Beyoncé. Foi muito pedido pra mim que eu fizesse um conteúdo sobre esse disco, então atendendo ao pedido de vocês, hoje nós vamos falar disso daí. Já quero convidar você também que não é inscrito aqui no canal pra você se inscrever, vem fazer parte da comunidade. Vai ser muito bom ter você aqui com a gente, aqui eu falo de música pop e outros temas relacionados. Se você vai ser novo inscrito aqui no canal, tá? Dá uma passadinha nas playlists pra você ver os artistas que eu já falei. Tem muito conteúdo legal aqui e eu tenho certeza que você vai gostar, tá bom? Vem fazer parte da comunidade. Se inscreve. Bom, pra gente poder começar a falar disso daí tudo, vamos fazer uma volta no tempo, né? Vamos voltar exatamente lá no começo dos anos 2000, basicamente no final de 99, né? Quando as Destiny's Child surgiram. Depois de muito sucesso, né, nos anos 2000 elas lançaram o terceiro álbum de estúdio da banda, que foi o Survivor, que fez muito sucesso, né? Nessa época a Destiny's Child já estava na formação com a Beyoncé, a Michelle e a Kelly Rowland. Corey Morse, da MTV News, falou que os fãs estavam doidos para poder ver como que a Beyoncé ia trabalhar a carreira solo, né? Assim como outros também artistas da banda lá iam trabalhar as carreiras solos. Afinal de contas, no momento ali entre 2001, 2002 e 2003, foi um momento que muitas bandas que eram famosas, como por exemplo as Spice Girls, os Backstreet Boys, o NSYNC, né? Eles entraram em hiato e muitos acabaram oficialmente as bandas para dedicar os artistas em carreira solo. Foi meio que uma tendência que começou a acontecer, né? E não seria diferente com as Destiny's Child. A Beyoncé anunciou que depois que elas finalizarem o ciclo do Survivor, né, que a banda ia oficialmente entrar em hiato para se dedicar nessas carreiras então solos das três. Isso foi uma ideia do pai da Beyoncé para poder aumentar o interesse no grupo, né, em si. Porque, assim, gente, essa estratégia já foi usada nos anos 80, por exemplo, em discos, dos Jackson 5, né? O Jackson 5, pra quem não conhece, é a banda que o Michael Jackson fazia com os irmãos dele. E dentro daquele franchise ali que pertencia o Jackson 5, né? Eles separavam os membros e lançavam discos solos para aumentar também a rentabilidade e interesse do grupo, né? E também para ter mais itens relacionados a eles. Afinal de contas, isso ajudava o público a ficar mais interessado depois quando a banda voltasse e lançasse um disco como um todo, né? Enfim, a estratégia primordial era essa. Só que uma coisa diferente que o pai da Beyoncé disse que queria fazer naquele momento ali era que cada uma lançasse um álbum seguindo uma temática diferente, ou seja, que elas não competissem no mercado. Foi assim que cada uma meio que abriu o leque para poder experimentar novas coisas. A Michelle Williams, que foi a primeira a lançar o álbum dela, né? A Michelle, ela foi totalmente levada para o mundo do gospel, né? Foi o primeiro lançamento oficial dela no gospel. E assim, teve uma recepção positiva. No meio do ano, a Kelly Rowland lançou aquela música My Dilemma, que virou um hitaço, e eles adiantaram o lançamento do álbum dela pro final de 2002. Então assim, eles lançaram meio que espaçado para poder trabalhar cada uma diferente, bem trabalhado para os mercados que elas iam atingir. Afinal, a ideia era o quê? Captar mais público para aumentar o interesse pelas Destiny's Child como banda. Uma coisa interessante foi que no tempo que isso tudo estava acontecendo, né, a Beyoncé, enquanto gravava o disco, ela também começou a ir pro cinema, né? Ela teve a estreia oficial dela no filme do Austin Powers e o Membro de Ouro, que inclusive é um filme muito divertido, de besterol, e que, assim, quando você pega a Beyoncé que ela é hoje e compara com ela naquela época ali, né, você meio que assusta por ver o nível de status que ela virou como artista hoje, porque ela jamais faria um filme daquele ali besterol hoje em dia, tá? E a posição que ela foi colocada no filme é muito assim engraçado de ver esse contraste. Foi através desse filme que ela lançou Work It Out, que foi o primeiro single solo dela oficialmente,
que foi lançado no filme. Também em 2002 a Beyoncé fez um outro filme chamado The Fighting Spirit, que ela também fez uma música solo pro filme. E depois ela colaborou com o Jay-Z numa outra música que também ajudou a pavimentar um solo ali fértil para ela poder lançar depois um trabalho solo. Afinal de contas, gente, tava gerando expectativa no público, o povo tava tendo um primeiro contato ali com trabalhos da Beyoncé, e o nome dela estava subindo de forma solo. Bom, quando a Beyoncé resolveu finalmente começar a trabalhar no Dangerous in Love, né, na produção do álbum, ela começou a selecionar algumas pessoas para poder fazer músicas para ela, né? Apresentar para ela material e afim. Então ela selecionou pessoas que ela queria trabalhar. Por 2 dias tendo essas entrevistas, conhecendo o povo, e depois disso ela foi pra Flórida oficialmente iniciar as gravações do álbum. Foi lá que ela encontrou o Scott Storch. Pra vocês terem uma ideia, a Beyoncé ficou morando em um hotel enquanto ela gravava o álbum lá em Miami. Um fato interessante até aquele momento ali era que ela queria fazer uma coisa diferente da Destiny's Child. Porque é aquele negócio, gente, de certa forma há uma expectativa já para o artista poder seguir quando ele vai fazer um determinado disco, né? E a Beyoncé naquele momento, ela precisava se livrar daquela imagem que ela fez com a Destiny's para focar exatamente em quem ela era como artista. E essa transição muitas vezes é difícil, mas ela conseguiu concretizar. Assim como no Survivor, ela também tomou bastante frente na produção desse álbum, coescreveu a maioria das músicas e teve participação bastante ativa dentro do projeto. Pra vocês terem uma ideia, nas gravações todas do Dangerous in Love, 43 músicas foram feitas. E dessas 43, 15 foram cortadas para entrarem diretamente no disco. Obviamente que a diferença de você ser um grupo e você ser um artista solo é que você pode expressar muito mais livremente e libertador a sua criatividade. E é realmente, gente, você pensa, quando você tem ali 3 cabeças pensando, né? Cada uma vai querer ir num direcionamento diferente e você vai ter que meio que, assim, como eu vou dizer, não se expressar em determinada forma para você conseguir pesar do outro lado com a pessoa que você está colaborando. Então, assim, conseguir sempre criar balanças. A partir do momento que você vai fazer uma coisa sua, a sua autenticidade ela é 100% relevante ali. E eu acho que para ela era o momento dela. A Beyoncé chegou a colaborar também com o Timbaland e com a Missy Elliott, que eles eram meio que os reis do R&B daquele momento ali. Mas infelizmente a música deles não acabou entrando no corte final do álbum. Outra pessoa que, além do Jay-Z, obviamente, que colaborou com Dangerous in Love, foi o Sean Paul, né? O Sean Paul, com aquela voz jamaicana icônica que ele tem, né? Trouxe mais vida também pro disco. Um fato interessante foi que a música Dangerous in Love foi uma música feita pro disco Survivor, né? Mas a Beyoncé gostou tanto dessa música que ela queria repetir a dose, né? E foi assim que ela resolveu trazer essa música também pro disco dela. Interessante foi que depois que ela tava gravando as músicas do disco, né, essa música ficou muito batendo na cabeça dela, principalmente porque de certa forma ela era uma música muito sofisticada pro que o Survivor era em geral como álbum. Assim ela sentiu que essa música podia ser meio que uma costura boa para ela poder trazer pro álbum dela. Foi assim que ela resolveu trazer mesmo essa música à tona. A data do álbum, para vocês terem uma ideia, ela foi mudada exatamente por causa do sucesso de Dilemma da Kelly Rowland. Como eu disse, gente, como o pai da Beyoncé estava lançando separadamente isso, ele queria, obviamente, capitalizar o máximo possível de cada artista. Então ele sabia que se ele fosse focar num trabalho da Beyoncé naquele momento, poderia prejudicar o grande desempenho que estava tendo Dilemma e também o disco da Kelly Rowland. Um fato interessante foi que isso permitiu com que ela pudesse voltar ao estúdio e fazer novas músicas. Foi nessas sessões que surgiu o inário Crazy in Love dela. Um fato interessante foi que a Beyoncé queria lançar um álbum seguinte, né, do Dangerous in Love, com músicas que ela tinha feito no álbum que ficaram fora, né? O P. Diddy lançou Summertime, que era uma dessas descartes aí do álbum, e ajudou de certa forma a fazer com que esse desejo ficasse mais forte,
porque a música fez sucesso e por causa disso ajudou a meio que dar um norte para como as coisas poderiam ser trabalhadas depois. Um fato interessante também sobre a questão lírica do Dangerously in Love foi que, por mais que ele pareça também com muitas coisas que era feita pelas Destiny's Child, né, a Beyoncé queria colocar um pouco mais de dance misturado, ela queria botar um pouco mais de R&B também, ela queria fazer baladas diferentes, ela queria experimentar um pouco mais de coisas românticas, profundas que ela sentia. Também ela queria explorar coisas como sexo, enfim. Foi meio que a dimensão que ela fez o Dangerously in Love. Para promover o álbum, a gravadora teve a decisão de escolher entre primeiro duas músicas para poder lançar. Seria Baby Boy ou Crazy in Love. Crazy in Love foi escolhida para ser lançada primeiro e assim eles levaram a música para alguns clubes para experimentar a recepção. A recepção foi boa e eles resolveram divulgar logo como primeiro single. Foi a partir disso que essa música teve um desempenho bem interessante para Beyoncé como os primeiros singles mesmo da Beyoncé. Um fato interessante sobre Crazy in Love foi que a música foi um crossover de sucesso dela, levou ela para outros mercados e também manteve ela 8 semanas consecutivas na Billboard Hot 100. Em seguida eles lançaram Baby Boy, né, como segundo single do álbum, e também teve uma resposta muito boa, na verdade melhor do que até Crazy in Love. Baby Boy foi um sucesso maior, como eu disse, teve uma grande dominação nos rádios e ficou mais tempo nos charts do que Crazy in Love. Pra vocês terem uma ideia, ela ficou 9 semanas consecutivas. Me, Myself and I e Night Girl, né, que foram os últimos 2 singles aí do álbum, já foram mais moderados, foram top 10, né, mas ajudaram a trazer alguns certificados bons para o álbum, né, ajuda também na divulgação, por mais que não tenham virado músicas de sucesso estrondoso. Mas Naughty Girl, gente, ainda ficou mais marcada, né, do que Me, Myself and I, vamos dizer. Uma coisa que aconteceu, gente, foi realmente o fim das Destiny's Child, né, o disband das Destiny's Child. Tudo isso exatamente pelo grande sucesso que a Beyoncé fez e que também a Kelly Rowland fez. De certa forma, gente, o Dangerously in Love, ele incitou com que o público fizesse a escolha de quem seria que eles queriam seguir. E a Beyoncé meio que foi a privilegiada nesse ponto. O público sabia que eles queriam mais dela, eles tinham gostado dela solo e era isso que eles tanto desejavam. Um exemplo clássico disso foi o Justin Timberlake com o NSYNC, né? Quando ele lançou o Justified dele, ele disse que depois não era a mesma coisa você ter um sucesso solo e depois você ter que voltar para sua banda e dividir tudo, né? Tudo fica diferente. E eu acho que naquele momento é claro, mulher é diferente de homem, né? Mas eu acho que o balanço interno, com todos aqueles sentimentos que elas estavam passando ali de fim de banda, blá, tudo foi muito forte pra ela. A Beyoncé, de certa forma, disse que a ideia até o momento não era a banda acabar, era realmente fazer aquilo que eu disse no começo do vídeo, criar mais produtos dentro da franchise da Destiny's Child, né? Só que o que aconteceu, gente, foi que depois que veio todos esses sucessos e afins, elas focaram em gravar mais um álbum de estúdio, né, que foi o Destiny Fulfilled, e esse acabou virando o álbum final delas, e a Beyoncé focou oficialmente na carreira solo dela. O Dangerously in Love vendeu mais de 11 milhões de cópias e na primeira semana tinha vendido quase 400 mil cópias quando ele foi lançado. Ele rendeu um Grammy para Beyoncé e não somente isso, debutou em primeiro lugar na Billboard 200, que é o chart mais importante de discos americano. Dangerously in Love é um álbum icônico e ficou marcado aí na história. Conta pra mim qual que é a sua música favorita desse álbum, o que você queria que esse álbum tivesse a mais que não foi aproveitado. Eu vou adorar saber a sua opinião sobre isso, tá bom? Ó, beijo gigante pra vocês e até o próximo vídeo nosso aí.